Bom, depois de música, já estamos de volta com o nosso programa e agora o tema é saúde e a nossa saúde mental, né? Nós vamos conhecer aqui no programa hoje um procedimento de intervenção terapêutica que ajuda os pacientes a decodificarem problemas sofridos ao mesmo tempo em que reforça nesse paciente a capacidade dele de transformar a si mesmo. Nós estamos falando do método de abordagem direta do inconsciente, viu? E para conhecermos mais sobre este método, estamos recebendo a doutora e mestre em psicologia e pós-graduada em filosofia, psicoterapia e professora do método ADI-TIP, a Maria Clara Yost. Bem-vinda, bom dia. Bom dia. Que bom receber você para falar de um assunto tão importante que envolve nossa saúde mental, né, Maria Clara? Com certeza. Envolve a nossa saúde como um todo também, né? Exatamente. Porque aqui comanda o restante, né? Queria que você explicasse pra gente, então, sobre este método. Em que consiste, como que surgiu? Então, você já fez uma ótima introdução. Falei, olha, é isso mesmo? Bem sintético, né? Então, olha, o método ADI-TIP, que é isso, abordagem direta do inconsciente, e TIP é a aplicação clínica desse método, que é a terapia de integração pessoal. Então, ele foi criado pela doutora Renate Yost de Moraes e ela começou a desenvolver a partir de 1975. Então, na realidade, ele é muito novo no sentido de novidades que traz, principalmente de possibilidade de tratar esses registros de base, que são registros primordiais, de tratar, de decodificar, de desmanchar realmente. Mas em termos de tempo, ele já tem uma longa tradição, né? Já tem mais de 44 anos de existência. A doutora Renate já é falecida, então eu estou seguindo a carreira, né? Seguindo o caminho dela que ela deixou. E nós trabalhamos com uma equipe de psicólogos e médicos. Temos a nossa matriz aqui em Belo Horizonte, mas nós temos fora em outros lugares, em outros estados do Brasil e fora do Brasil também. Então ela criou uma obra, né? E como que funciona? A pessoa chega, procura vocês, ela passa por uma pré-avaliação? Não, nós trabalhamos conjuntamente com o médico, uma equipe multidisciplinar. Então, todos os pacientes passam pelo médico para ver como é que ela está, inclusive para ir acompanhando. Né? Quando a pessoa, por exemplo, ela já vem medicada, às vezes ela está fazendo algum tratamento com medicação, então o médico acompanha esse processo. Depois ela precisa fazer uma fase preparatória, que é exatamente aprender a abordar o inconsciente ou os registros inconscientes de maneira direta. Então, é um olhar para dentro, né? É uma abordagem que você leva a pessoa para a interioridade dela, já acompanhando o que eu estava ouvindo antes, né? Para ajudar ela a descobrir esses registros que, principalmente os mais fortes e os mais importantes, são feitos na fase do útero materno. Então, a pessoa precisa aprender essa concentração e depois a terapia, que são de 10 a 15 sessões no máximo. Então, uma terapia de curta duração, porque você vai direto à raiz, você vai direto ao problema, aos pontos principais. Combina direitinho com o que a gente falava no último bloco com o Junil Deusermin, né? Que a gente analisava essa questão da música do Vanderly, a necessidade de descobrirmos o nosso eu, de voltarmos para o nosso interior, né? Exatamente. Agora, esse processo dessa descoberta aí, dura quanto tempo em média? Ou depende de cada paciente? Não, a terapia é isso. A terapia, a fase preparatória são 9, 10, 11, 12, 13 sessões. E a terapia, propriamente dita, são 10 sessões. 10 a 15 sessões no máximo. Mas, geralmente, as pessoas que fazem intensivamente, elas podem fazer a terapia em um mês, 2 semanas, 3 semanas no máximo. Não então, necessariamente tem que ser uma quantidade fixa. É esse o tempo. Como que a pessoa divide esse período é que depende da disponibilidade, do tempo. Agora, como a gente recebe muitos pacientes que vêm de fora de Belo Horizonte e às vezes de fora do Brasil, as pessoas fazem a terapia de maneira intensiva. Então, se faz um mês ou menos. Agora, eu queria falar um pouco da qualificação dos profissionais, do preparo de vocês para atender essas pessoas. Eu imagino que é um preparo muito intenso também, né? Hoje a gente tem um curso de pós-graduação Lato Sensu, que é feito em convênio com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e depois tem uma continuação, que é um curso livre, né, são 750 horas de supervisão, né, diária e prática, exatamente para aprender a trabalhar isso, porque é preciso que o terapeuta aprenda, primeiro, a respeitar essa sabedoria interior que todos nós temos. Mas é uma sabedoria que não está consciente, né? Então, a gente precisa aprender esse olhar e o terapeuta vai o tempo todo
perguntando, questionando. E esse questionamento é um questionamento muito específico, porque ele precisa ajudar a pessoa a descobrir uma resposta que ela tem dentro de si mesma. Então, um terapeuta ele tem que ter essa abordagem muito humanística do ser humano, né, que ele enxerga o ser humano como tridimensional, corpo, psiquismo e espírito, não no sentido religioso, mas no sentido de abertura para fora de si mesmo. Sim, isso é importantíssimo. E ajudar a pessoa, ela a ir descobrindo. Então, não é uma terapia que interpreta, não analisa, não é hipnose. Então, as pessoas às vezes pensam, porque está de olho fechado, né? É uma regressão hipnose, não tem de idade. nada a ver. Não, porque na realidade a proposta é que a pessoa esteja consciente, aprendendo a resgatar esses registros, aqueles que precisam ser tratados, é a própria pessoa que tem que ir descobrindo a solução que está dentro dela. Então, toda a função do psicoterapeuta é ajudá-la a descobrir essas respostas, para tratar o que é necessário e para reforçar o que é sadio. Inclusive sofrimentos, às vezes, nas Os vidas sofrimentos, das eles estão pessoas. muito ligados àquilo que a pessoa concluiu do que ela viveu. Isso é muito interessante. Não é tanto o que aconteceu, mas o que nos aconteceu. Como a pessoa registrou, como ela significou aquilo que foi por ela vivido. Então, diante de tudo aquilo que a gente vive, a gente conclui uma coisa sobre a situação, sobre as pessoas e sobre a gente mesmo. Essas conclusões da gente sobre a gente vai configurando um modo de ser. E se essa conclusão for negativa, ela cria um registro negativo e a pessoa tende a ir se conformando, literalmente, ela vai se adaptando a essa distorção que ela fez sobre o próprio eu. Então, o eu verdadeiro, o eu original, ele fica coberto muitas vezes por capas. Capas de distorções da pessoa, que ela acredita, porque vira uma convicção pessoal. E é isso que precisa ser desmanchado, porque é possível descobrir o momento exato onde a pessoa configurou uma ideia distorcida sobre si. E talvez negativa. E até. negativa. Quando ela é distorcida, ela é negativa em relação ao eu verdadeiro. Então, ela precisa ser decodificada. É um código negativo que precisa ser decodificado. E a possibilidade que o método oferece de você descobrir um momento onde essas configurações negativas foram feitas para que a pessoa possa descobrir Aí ela acessa como resolver. o eu dela, realmente quem ela é. Tem algum exemplo que você pode nos citar? Na realidade, o desses acessar, fatos? o eu, esse que a gente chama de eu pessoal, e Edith Stein, que é uma filósofa também chamava, é um eu que é coordenador de todas essas instâncias. Então, esse eu sabe o momento onde ele mesmo concluiu algo negativo de si, sabe, inconscientemente. E é esse mesmo eu que pode descobrir qual a possibilidade de solução daquilo ali. Então, não é só descobrir qual o problema, é achar a solução para ele, que é a Ou decodificação. seja, está tudo no nosso interior, né, Tá tudo Maria no Clara? nosso interior. Tem algum exemplo desse processo que você citou, que você pode passar para a gente? Eu posso dar um exemplo assim de caso clínico, né? Então, um rapaz, por exemplo, que ele veio trazendo... Aí as sintomatologias, elas são efeito, elas são consequências. Então, uma dessas questões que ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? E ele tinha essa necessidade, que é um movimento que causa muito sofrimento, porque a pessoa tem que fazer algumas repetições, alguns rituais, que nem ela sabe por quê, mas ela se tá sente fazendo? Ela se sente obrigada a fazer aquilo, isso. é. E ele tinha essa necessidade de repetir no mínimo 2 coisas, no mínimo. Qualquer movimento tinha que ser no mínimo 2, ou 4, ou 6, ou 8. Era sempre múltiplos de 2. Quanto mais ansioso, mais ele repetia. E nós fomos fazendo a terapia toda, que você vai trabalhando toda a pessoa. E teve um determinado momento onde ele percebeu uma situação no útero materno, a mãe grávida dele de 6 meses ou 7, e aí os pais brigando. E nessa briga a mãe dizia para o pai, pode ir embora, que você não me faz falta nenhuma. E eu falei, e a criança? A pessoa vai descrevendo, é como se fosse um filme interior. Eu estou me vendo encolhendo dentro do útero, ficando no cantinho do lado, ele ainda falou, do lado esquerdo do Tem útero. detalhes da cena. Lógico que a gente não está falando do espaço físico, nós estamos falando de uma impressão psicológica e afetiva. E ele dizia, eu falei, mas o que essa criança está concluindo disso? Está falando, eu sou uma metade. Porque se a mãe diz, não preciso de você, então eu sou uma metade, a metade só da mãe. Aí eu fui perguntando, essa ideia de que ele era metade e acompanhando ele a vida inteira. Como? Ele parava as coisas no meio do caminho, ele não completava, ele não finalizava, ele tinha uma sensação, uma angústia. Tudo ficou na metade? Tudo ficava na metade.
E olha só o que ele descobriu, porque eu perguntei como é que isso se expressa. Aí ele trouxe uma outra situação, ele disse com 6 anos, colocando e tirando a meia, compulsivamente, nervoso, numa situação que os pais não se separavam, mas brigaram muito. Os pais brigando e ele fazendo esse movimento de colocar e tirar a meia, colocar e tirar a meia. Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pedindo para ele como uma investigação, é como se fosse um detetive emocional. Aí ele falou, mas ele descobriu isso na hora. Se eu sou uma metade, eu tenho que fazer pelo menos 2 para dar um inteiro. Olha só. Então, esse era o sentido do sintoma dele. Era metade, então a compulsão era para aliviar essa angústia de ser uma metade. Você falou no caso dele, né, uma questão que vem lá do útero da mãe. Grávidas, elas podem passar por esse processo? As grávidas, a gente faz um trabalho que a gente chama de positivação. Exatamente porque a criança está muito ligada à mãe, ao inconsciente da mãe e até os registros da mãe. Então, tem muitas coisas que são sofrimentos que a mãe está trazendo do passado dela e que às vezes a criança assimila como se fossem dela, né? Ela absorve aquilo ali, mas se posiciona também, ela não é só uma receptora, ela vai se posicionando. Então, nas mães, a gente faz um trabalho de resgate dos registros positivos que ela viveu e um trabalho via inconsciente para ajudar essa criança que ela está esperando. Então, por exemplo, com a mãe, o bebê já nasceu, é recém-nascido, é bem criancinha, a mãe pode fazer esse acompanhamento também? Isso pode refletir de alguma forma nessa criança? Pode. Então, a gente faz muito trabalho com as mães. Quando a mãe não está mais grávida, a gente pode fazer, inclusive, a terapia e o que a gente chama de terapia indireta, que é um trabalho sobre a mãe para ajudar os filhos. Inclusive os filhos com algum problema. Né, fazem com as mães, o foco é nos filhos ali. Pode ser com a mãe, pode ser com o pai também. Claro. Né? É que geralmente a mãe tem essa ligação de inconsciente muito direto, né? Não é só via cordão umbilical, é toda uma ligação emocional muito forte. Mas os pais também podem ajudar muito, com certeza. A família toda envolvida ali. Agora, é possível ter acesso a esse processo de forma gratuita? Como que funciona, Maria Clara? Então, nós temos a Fundacina. A Fundacina é a Fundação de Saúde Integral Humanística. A Fundacina ela tem três missões estatutárias. Uma é a formação de novos profissionais, especialistas nessa área. A outra é o núcleo de pesquisa. Então, nós estamos em constante processo de pesquisa, né? E isso nos ajuda. Por exemplo, terminei agora um pós-doutorado sobre o método ADI-TIP. Então, o núcleo de pesquisa nos ajuda muito. E tem o atendimento social. Então, ele é totalmente gratuito para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade nesse sentido financeiro. E aí a pessoa procura, tem um assistente social e ela faz faz uma ficha, né, de cadastramento e ela faz exatamente o mesmo processo, só que é pela Fundacina. É só a pessoa procurar a Fundação, então, passar os dados, mostrar que ela tem esse interesse, demonstrar o interesse, né? Isso. E o assistente social vai pegar todas as informações. Isso, e no site da clínica tem todas essas informações, endereço, como é que se pode conseguir. É uma clínica escola também, então às vezes na Fundacina os estagiários que já são profissionais de psicologia, eles também atendem e eles têm supervisão diária, né, no primeiro momento. Tá certo. Os contatos da clínica para vocês aí de casa estão aparecendo aí na telinha. Quero agradecer muito a sua vinda, seus ensinamentos. Muito obrigada e um ótimo dia. Estou às ordens. Parabéns para vocês aí pelo programa. Muito obrigada. E você aí de casa, continue, viu? Nós vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade. Voltamos já.